Um dia de cada vez, caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 150 da nossa jornada, dia 30 de maio, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Deuteronômio capítulo 3, Salmos 85, Isaías 31 e Apocalipse capítulo 1. Abra a tua palavra, entre no secreto, abra o teu coração e permita que o Senhor traga verdades dos céus para você. E se esse programa tem feito sentido, siga nas plataformas e compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra hoje. E sem mais delongas, Deuteronômio capítulo 3 relembra as vitórias que Deus deu a Israel. Og, rei de Bazã, era um inimigo temido, com cidades fortificadas e uma reputação impressionante. Mas antes mesmo da batalha começar, Deus disse: "Não tenha medo, porque eu o entreguei nas suas mãos." Depois da conquista, Moisés lembra as tribos que já haviam recebido sua herança que elas ainda precisavam ajudar seus irmãos. Elas não poderiam descansar enquanto o restante do povo ainda estivesse lutando. A vida com Deus não é vivida apenas pensando nas próprias guerras, nas próprias conquistas. Existe um chamado para caminhar junto e ajudar outros a alcançarem aquilo que Deus também prometeu a eles. O capítulo também traz uma cena muito humana e emocionante. Moisés pede ao Senhor para entrar na terra prometida. Em Números, não vemos esse pedido com tantos detalhes, mas aqui descobrimos que Moisés realmente suplicou para atravessar o Jordão e ver de perto a terra. Porém, Deus responde com firmeza: não. Aquele que era amigo de Deus, um dos maiores líderes da história, ouviu um não de Deus. Mas o não de Deus não foi o fim da história de Moisés. O Senhor permitiu que ele visse a terra de longe e lhe deu uma nova missão: fortalecer Josué para continuar a obra. Preparar outros para a missão também faz parte da promessa. E mesmo quando não entendemos todas as respostas, podemos confiar que Deus continua sendo bom, justo e soberano. E partindo agora para Salmos, capítulo 85. É uma oração de quem se lembra do que Deus já fez e por isso encontra esperança. O salmista recorda que o Senhor já havia restaurado seu povo, perdoado seus pecados e demonstrado misericórdia. Ele olha para trás para fortalecer sua fé no agora. Porque, mesmo lembrando dos livramentos passados, ele faz um clamor sincero: restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação. É o reconhecimento de que existem momentos em que precisamos que Deus nos renove outra vez. Por isso o salmista pergunta: será que não tornarás a vivificar-nos? O desejo não é apenas mudança de circunstâncias, mas renovação espiritual. O salmista decide ouvir o que Deus tem a dizer, porque sabe que o Senhor fala paz ao seu povo e faz uma declaração cheia de esperança. Próxima está a salvação dos que o temem. Quando Deus age, sua presença, sua glória e sua paz voltam a ocupar o centro das nossas vidas. O capítulo termina com uma das imagens mais bonitas dos Salmos. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. É uma figura de restauração completa, onde aquilo que parecia separado volta a caminhar junto. A mensagem é que Deus não apenas perdoa, Ele restaura, conduz e transforma seus passos em caminhos de vida. E partindo agora para Isaías, capítulo 31, continua o alerta que Deus vinha fazendo a Judá.
O povo estava buscando segurança no Egito em vez de buscar o Senhor. Eles confiavam em cavalos, carros de guerra, exércitos poderosos, mas se esqueciam de consultar Deus. Por isso, Isaías traz uma frase muito forte: os egípcios são homens e não deuses. Os seus cavalos são carne e não espírito. E eu te pergunto, quem é o seu Egito? Em quem você busca socorro que não é o Senhor? Em quem você confia? Em quais são os seus cavalos e carros que não é o Deus Todo-Poderoso? O capítulo também nos lembra algo importante sobre Deus. Ele não volta atrás naquilo que falou. Escute isso novamente. Ele não volta atrás naquilo que falou. A palavra dele permanece firme. E quem viu bem, sentiu bem na pele foi Moisés. Descobriu na prática que Deus é amoroso, mas também leva a sério aquilo que diz. Quando Deus estabelece um caminho, ignorá-lo para buscar soluções próprias sempre traz consequências. Mas Deus também se apresenta como aquele que luta pelo seu povo. Isaías usa duas imagens lindas, a de um leão que não recua diante dos adversários e a de uma ave protegendo seus filhos. Deus é ao mesmo tempo poderoso para guerrear e amoroso para guardar. Ele não precisava do Egito para defender Jerusalém. Ele mesmo era suficiente. Por isso, o convite final é: voltem-se para aquele contra quem vocês se rebelaram. A resposta para o medo não era uma aliança política, mas arrependimento e confiança. Quando colocamos nossa segurança apenas em recursos humanos, cedo ou tarde nos decepcionamos. Mas quando confiamos no Senhor, descobrimos que a nossa verdadeira proteção não está na força dos homens, e sim na fidelidade de Deus. E para finalizar o dia de hoje, Apocalipse capítulo 1 não é, em primeiro lugar, uma revelação sobre o fim dos tempos. Em primeiro lugar, ele diz que é uma revelação de Jesus Cristo. O foco principal do livro não é o anticristo, as pragas ou os eventos futuros, mas é mostrar quem Jesus é em toda a sua glória, autoridade e vitória. E logo no início recebemos uma promessa especial: bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem e guardam as palavras desta profecia. Deus não deu este livro para gerar medo, mas para produzir perseverança e esperança. João escreve essa revelação enquanto estava exilado por causa de sua fidelidade a Jesus. Mesmo isolado, perseguido e longe das igrejas, João tem uma das experiências mais marcantes de toda a Bíblia. Deus continua falando e se revelando mesmo nos lugares mais difíceis da nossa vida. Às vezes é justamente neste lugar que receberemos as maiores revelações. Então, João vê Jesus glorificado. Não mais o Cristo sofredor dos evangelhos, mas o Rei exaltado. Os cabelos brancos falam de eternidade e sabedoria. Os olhos, como fogo, revelam que nada escapa ao seu olhar. A voz, como de muitas águas, demonstra autoridade absoluta, e a espada que sai de sua boca representa o poder da sua palavra. Tudo nessa visão aponta para uma verdade: Jesus reina, governa e continua no controle da história. No fim do capítulo, a Bíblia diz que João cai aos pés de Cristo como morto. Jesus toca nele e diz: não tenha medo. Aquele que possui toda a autoridade também é aquele que consola. Então ele declara: eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Essa é a mensagem central do capítulo. Não importa o que aconteça no mundo, Jesus está vivo, reina soberano e tem a palavra final sobre a história, sobre a morte e sobre o futuro.
Querido Deus, obrigada, Pai, pela palavra de hoje. Obrigada por ser fiel a nós. Obrigada porque podemos confiar em um Deus fiel. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Guarde-nos, ó Deus, de vivermos errado. Que possamos ouvir a Tua voz dizendo: ande por este caminho, meu filho. Que o Senhor nos conduza, ó Pai, a todo tempo, em todo momento. E continue nos transformando de dentro para fora, através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 151 da nossa leitura.